Então podem abrir comigo as Escrituras, a Bíblia, em Romanos 12, e nós hoje vamos ler do verso 9 ao 21. E a nossa meditação vai prender-se nestes versículos. Nós estamos hoje a terminar, não a secar, ok? Não vou terminar de uma vez por todas, mas estou a terminar esta série sobre o perdão. E o título que eu dei a esta mensagem hoje é que o perdão libera amor. O perdão reproduz amor. O perdão produz amor, ok? Então o perdão libera amor. E neste texto, Romanos 12, 9 a 21, nós vamos perceber aqui 4 ordens específicas que Paulo nos dá, aliás, que Deus nos dá, através do escrito, do registro de Paulo aos Romanos, que hoje também fala a nós. Amém? Então vamos lá. Romanos 12, 9 a 21. E diz assim as Escrituras. Já agora, antes de eu começar, nós vamos ter aqui a versão, em princípio, certo? Estamos aí com a versão? Okay, com a versão que nós costumamos utilizar aqui, que é a versão ARA. Por isso, se vocês tiverem alguma dificuldade em encontrar aí nos vossos telemóveis as versões, nós temos aqui a acompanhar a mesma versão que eu estou a ler. É muito bom nós podermos enriquecer com outras traduções, outras versões, ok? Enriquecer. Mas assim, se quiserem acompanhar, então podem ler aqui à mesma medida, aqui atrás de mim, na tela. Diz assim no versículo 9: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É até aqui as Escrituras, a nossa meditação vai se prender nestes versículos, e eu queria vos dizer que nós nesta série do perdão temos falado uma coisa muito específica que tem a ver com a retaliação, a retribuição, a vingança. Nós não fomos chamados para fazer esta parte, fomos chamados para retribuir. Sim, a nossa resposta é em obediência à palavra, em obediência a Deus, que é amar o próximo. Como a nós mesmos, aliás, nós já vimos que há uma fasquinha ainda maior do que essa, em João 13, que diz: amai uns aos outros como eu vos amei. Então a fasquinha ainda é mais alta do que aquela que nós poderíamos fazer pela nossa própria inclinação. Mas sabem, eu vou pensar sobre isto e dizer, a melhor parte de uma discussão é o quê? São as tréguas. A melhor parte de uma discussão é quando nós fazemos tréguas, quando nós chegamos a um momento de paz. E é assim também com o Senhor. Foi assim com o Senhor. O melhor momento da nossa inimizade contra Deus foi quando nós percebemos que nós tínhamos paz em Cristo Jesus. É o melhor momento da nossa discussão, são as tréguas. E aquele que não perdoa desfrutará ou não desfrutará do amor dos outros. E isso implica-se em que todas as relações, sejam marido e mulher, se não há perdão, nós não vamos desfrutar daquele amor. Se for entre amigos, nós não vamos desfrutar mais daquele amor da amizade que existe entre duas pessoas amigas. Se for entre irmãos, nós não vamos mais desfrutar daquela irmandade que existe. Então aquele que não perdoa está condenado a não desfrutar do amor
dos outros. Aquilo que nós semeamos, colhemos. Não há volta a dar, é a lei da sementeira. E nós hoje, ao olharmos para Romanos 12, 9 a 21, vamos colocar a nossa atenção e entender a sua grande importância. Eu quero chamar a atenção que o capítulo 12, normalmente nós lemos muito os primeiros 2 versículos, e até mesmo depois os outros de 3 a 8, mas de 9 a 21 normalmente são esquecidos, um pouco esquecidos. Mas a realidade é que é uma realidade muito prática. É a verdade prática. Nós chegamos no capítulo 12 e toda esta base do capítulo 1 ao 11 de Romanos é como se fosse uma construção de tudo aquilo que nós precisamos para colocar em prática aquilo que vem do capítulo 12 ao 16. Se nós não dermos atenção aos primeiros 11 capítulos de Romanos, nós não vamos conseguir pôr em prática de maneira verdadeira os capítulos 12 ao 16. Ou melhor, do 12 ao 15. Entendem? Então aquilo que nós construímos aqui desde o 1 até ao 11 é muito necessário entender para depois nós percebermos que chegamos ao capítulo 12 e dizemos assim, agora eu consigo pôr em prática aquilo que é a perfeita vontade de Deus. Porque nós muitas vezes conseguimos e lembramos esses versículos de que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É quando nós pomos aqui a Mona em ligação às Escrituras, no capítulo 1 a 11, e nós dizemos assim, ok, vamos lá nos transformar, vamos renovar o nosso entendimento, mas agora somos chamados a fazer o quê? A agir. Então, capítulo 12, nós somos chamados a agir, é uma parte muito prática. Então, não fiquem entusiasmados no sentido, e hoje vamos aprender tanta coisa nova. Não, são coisas que nós já temos aprendido ao longo de toda esta caminhada cristã. Então aquilo que é o meu propósito principal não é chamar à novidade da vida cristã real, no fundo é a vida prática está aqui, nós já estamos a vivê-la. Este é o coração da Epístola aos Romanos, ou seja, a verdadeira parte do coração do livro aos Romanos começa agora. Porque eu dizer a alguém que o amo são palavras apenas. Quando aquilo começa a ter ação, então é que a pessoa começa a experimentar esse amor, começa a desfrutar dessa ação. Então o coração da vida de Romanos também está aqui. Ela está aqui, porque aqui é prática. Então se nós aprendemos, se nós queremos verdadeiramente que esta é a palavra de Deus, nós vamos começar a viver desta forma. Se eu não começar a viver desta forma, é porque eu rejeitei os outros capítulos todos até aqui. E nós podemos fazer esta análise, como eu tenho vindo a dizer, cada vez que lemos a Bíblia, nós temos um espelho à nossa frente e ela vai-nos lembrando ou registando aquilo que nós já vivemos. Não para nos desencorajar, nos mandar abaixo, mas pelo contrário, que é aquilo que é o meu propósito hoje. Eu não venho dizer muita coisa nova, eu venho encorajar-vos a viver desta forma como Deus nos pede. Então vamos nos encorajar uns aos outros pelas Escrituras a viver segundo a vontade perfeita e agradável de Deus. Ok? Então nós temos este estabelecimento, este fundamento estabelecido, estas questões da prática da vida cristã. Nós vemos do versículo 1 a 2 a nossa dedicação, que é aquilo que nós conhecemos muito bem, não é? Rogo-vos, porém, ou rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão ou pelas misericórdias que existem em Deus, que vocês consigam ou possam entregar o vosso corpo em sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o que ele está a dizer é, tomem atenção, porque a partir de agora não é só teoria. A partir de agora é o quê? É prática. Apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo e declarem ao vosso corpo que vocês têm que viver desta forma. Que isso é o culto racional. É vocês darem ordens à vossa alma, como o salmista dizia, louva a Deus a minha alma. Louva minha alma a Deus. Ele estava a dar uma ordem. Às vezes não é fácil, não é? Sujeitar-nos a isto. Então o versículo 1 a 2 é a nossa dedicação. Então eu tenho que me dedicar. Dos versículos 2 a 8 nós reconhecemos o nosso lugar especial dentro do corpo de Cristo. Com os nossos dons, com as nossas capacidades. E no versículo 9 a 21 então nós vamos começar a trabalhar a instrução prática sobre como devemos viver a nossa vida cristã. Sabe que esta passagem fornece uma lista ampla sobre coisas práticas que eu tenho que fazer. Ok? Que eu e os irmãos, nós todos temos que fazer isto. Há muita gente que pergunta, qual é a vontade de Deus para mim? Então está aqui, a vontade de Deus para cada um de nós está aqui. Tem 4 categorias principais.
Não dá para fugir. Isto não é, e quem tem mais dom disto faz aquilo. Não, isto é igual para todos, independentemente dos dons. É igual para todos. Estas categorias cabem a todos. Não tem a ver com o meu dom. Em João 15:8 diz o seguinte: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que é que Jesus está a dizer? Cada vez que nós aplicamos estas realidades práticas que vêm nas Escrituras, nós tornamo-nos, ou seja, somos identificados como discípulos de Cristo. Cada vez que nós vivemos segundo o padrão de Cristo, nós somos identificados como discípulos de Cristo. E o que é dar fruto? É viver em obediência à palavra de Deus. Esse é o verdadeiro fruto, é a obediência. Então, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. É cada vez mais que vocês aplicarem isto na vossa vida, vocês estão a dar fruto. Fruto que vos identifica como meus discípulos. A ideia é de um círculo que vai alargando o seu impacto. Eu estou a falar em 4 categorias principais. Então ele começa com um círculo muito pequeno, um ponto muito pequeno, e ele vai alargando a sua área abrangente, até chegar a um infinito, que é ao próximo, até aos confins da terra. Mas ele começa num núcleo muito pequenino. Então a minha vontade, o meu propósito hoje é de encorajar toda a Assembleia a viver segundo a vontade de Deus. E Paulo apresenta 4 características em 4 categorias diferentes. Então vamos lá. A primeira, que vai no versículo 9, que é apenas o versículo 9, é o núcleo pessoal, ou seja, é uma obrigação pessoal. Então eu tenho aqui 4 obrigações. Obrigações pessoais, obrigações familiares, obrigações para com os outros e ainda obrigações para com os que são meus inimigos. Então a Bíblia fala sobre isto tudo. Então isto é uma obrigação para todos. É uma parte prática que, se nós usufruirmos, se aplicarmos, vamos dar fruto. E ao dar fruto, somos identificados como discípulos de Cristo. Então Jesus já fez isto em primeiro lugar, antes de nós. Ele já deu o exemplo. Ele já percorreu os caminhos. E agora ele está a dizer: vem, é seguro. Vem, pratica comigo. Obrigações pessoais, no versículo 9, obrigações familiares, no verso 10 ao 13. Do verso 14 ao 16 nós temos obrigações para com outras pessoas, que não são nossa família em Cristo. Não é só a família de casa, mas é principalmente a família em Cristo. E depois então obrigações para com os nossos inimigos. Então vamos começar nas obrigações pessoais, versículo 9, que diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. E ele começa de uma maneira muito pessoal, não é? Ele começa de uma maneira muito pessoal. É aqui que o núcleo começa, que é aqui que começa o ponto de partida. O ponto de partida é este. E em Salmos 97:10 nós já vemos este respaldo bíblico no Antigo Testamento. O que é que nós vemos nos Salmos 97:10? Diz assim: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Em Amós 5:15 vemos o mesmo respaldo, o mesmo ensino, que diz o seguinte: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Apesar da maior parte das pessoas usar o texto de 1 Coríntios 13 para definir o amor, o que é o amor, para descrever o amor de Deus, aquele amor perfeito, é na vida de Jesus e nas suas ações que nós conseguimos perceber o que é o amor prático. Ok? E em João 13, versos 34 a 35, Jesus diz uma coisa muito interessante para nós, que diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas ele não para por aqui. Sabem que as repetições são as lembranças duplas, ou seja, são pôr isto tudo a sublinhar, tudo a bold, assim a negrito. Não fujam desta grande verdade. Então Jesus diz novamente: como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
Então não dá para escapar destas categorias. Não dá para escapar. Isto não é nada novo, nós já sabemos estas coisas. Mas aquilo que o Senhor nos está a mostrar é, se vocês querem realmente encontrar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se vocês querem realmente ser transformados pela renovação do vosso entendimento, então coloquem o vosso culto racional a funcionar e não só entendam aquilo que as Escrituras estão a dizer, mas pratiquem isto. Não dá para fugir, ou melhor, não dá para viver cristianismo e não aplicar isto. A única forma de nós vivermos segundo o padrão de Cristo é imitá-lo naquilo que é o seu amor, naquilo que é as suas ordens, nós obedecermos. Não há outra maneira. Mas eu canto muito bem. Não chega. Porque 1 Coríntios 13 diz mesmo, se eu podia entregar o meu corpo em sacrifício vivo, ou seja, queimado vivo, mas se não tivesse amor, ou seja, não fosse pela base do amor, nada valeria. E esta é a base que Jesus nos está a mostrar. Este é o ponto de partida. Nós começarmos de um ponto pessoal, dos mais chegados até aos menos chegados e até mesmo chegar aos inimigos. 1 Pedro 1, 22, 23 diz o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Vamos parar por aqui. Como é que nós purificamos a nossa alma? Leiam o versículo. Está ali, não está? Tendo purificado a vossa alma por onde? Pela vossa obediência à palavra. Ainda que nós sejamos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não é um trabalho nosso, é uma obra de Cristo, é uma obra do Espírito Santo em nós, nós fomos chamados a viver essa justificação num outro processo ou numa outra parte chamada, que nós chamamos o quê? Santificação. É parte da purificação da nossa alma. Nós vamos nos tornando mais puros. Nós vamos sendo tornados cada vez mais puros. Nós vamos nós vamos tirando aquilo que não presta, como nós vimos a semana passada. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, o que é que nós temos que fazer? Tirar toda a amargura, toda a ira, toda a cólera, toda a espécie de gritaria. Isso não faz a vontade de Deus. O que é que nós temos de nos encher? Longanimidade, mansidão, a temperança, até chegarmos a sermos um suporte uns aos outros em amor. É a única forma. E o que é que nós temos ali? Tendo purificado a vossa alma. Por onde? A obediência à palavra. Tendo em vista o quê? O amor fraternal não fingido. Como é que nós chegamos à primeira parte do versículo? Tenham um amor não hipócrita. Como é que nós temos um amor não hipócrita? Sujeitando-nos à verdade em obediência. A verdade é a palavra. E a obediência é a nossa parte. É aquela parte que Deus não faz por nós. Ele já nos colocou na posição de santos, disse que nós já somos justificados em Cristo, e Ele diz agora, estás a percorrer um processo chamado de santificação, e eu quero que tu purifiques a tua alma. E a única forma de purificares a tua alma é de sujeitares em obediência à verdade, àquilo que eu te mostro. Não dá para fugir. Daí eu ter dito desde o início que estas obrigações são para todos. A obrigação pessoal é eu ter um amor que não seja hipócrita. E isto é difícil nós termos. Porque nós temos que nos sujeitar à palavra. Diz, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração, uns aos outros. E depois ainda diz, ardentemente. Sabem, isto está com um monte de repetições. Que é chamar a atenção a que isto é mesmo importante. Não é de um amor superficial. Não é de nós olharmos uns para os outros. Ouça, perdão é muito mais do que nós verbalizarmos a palavra eu perdoo-te. Perdão verdadeiro é aquilo que Deus fez connosco. Reconciliou. Existe uma relação de amor. Uma relação íntima. Onde a confiança é trabalhada. Onde Ele nos entrega um ofício. Sabe, Deus dá-nos uma possibilidade, dá-nos responsabilidades que nós não merecíamos. Nós não merecíamos trabalhar em nome do Senhor. Então este é o tipo de perdão que Deus quer que nós façamos uns com os outros. É de nós chegarmos a um amor ardente, obrigatório. Nós nos obriguemos a amar uns aos outros. Não é porque eu mereço que eu tenho que ser amado por vocês. É porque Deus exige que vocês me amem. Não, eu não vos tenho que amar porque vocês são gostáveis ou amáveis. Ou que me dão lucro, ou que me dão vão ao encontro daquilo que é o meu gosto pessoal. Não, eu tenho que amar-vos porque Cristo amou-me primeiro. Nisto todos conhecerão o amor, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei.
1 João 3,16. Não é só João 3,16 que nós temos de curar, pois não? Deus amou o mundo de tal maneira, mas depois em 1 João 3,16 diz o quê? Nisto todos conhecerão o meu amor, que vos ameis uns aos outros. Não é só Deus que nos ama, nós também temos que nos amar uns aos outros. É um amor sacrificial. É um amor intencional. É um amor que não é merecido dar. Porque é um amor ágape, é um amor perfeito. E vocês não merecem o meu amor perfeito, nem eu mereço o vosso amor perfeito. É em obediência à palavra que isso acontece. E se nós permitirmos que a nossa inclinação às fasquias gostáveis, então, meus queridos, eu vou ter muita dificuldade em amar uma série de gente aqui, principalmente a mim, quando me olho ao espelho. Porque eu conheço-me. Eu sei os meus defeitos. Eu sei as minhas inclinações. Ok? E nós temos que ser honestos, porque nós, cada vez que lemos a palavra, nós percebemos que a palavra é perfeita e encontra um homem imperfeito, mas que quer se sujeitar em obediência à verdade e à palavra de Deus. Versículo 23 deste 1 de Pedro. Pois fostes regenerados. Esta é uma palavra extraordinária que Pedro traz ao novo entendimento que nós temos hoje. Nós poderíamos dizer até, mas eu não sou capaz de amar assim. Ouça, em obediência à palavra, sim, você é, porque nós nascemos de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. E nós somos regenerados, ou seja, nós somos feitos, nascidos de novo para termos uma nova identidade, uma nova capacidade, uma nova experiência com Deus. Então, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quem é que pode dizer eu não tenho a capacidade? Quem não for de Cristo. Porque quem for de Cristo tem que dizer, ainda que me seja difícil, eu vou sujeitar-me à palavra. Esta é a grande verdade do crente. O crente não pode fugir a estas verdades. O crente tem que amar, porque Cristo nos amou primeiro. Então este é um trabalho duro que temos de fazer, em obediência à verdade, à palavra. Este é um exercício do amor cristão. E sabem aquela expressão de vapor? Eu chamo-lhe a expressão do vapor. Eu agora já não o tenho ouvido há muito tempo, mas quando eu era mais... Eu ia dizer mais novo, mas ainda não fiz a barba. Só depois de fazer a barba que eu posso dizer quando eu era mais novo, não é? Já agora vou fazer a barba. Para a semana já não tenho barba. Se calhar não me veem porque eu vou entrar de férias. Eu vou fazer umas férias. Mas isso agora não tem nada a ver com a pregação. Vamos cortar isto aqui na edição, está bem? Bom, vamos lá passar à frente. A realidade é que quando eu era mais novo e eu ouvi isto na igreja, eu amo aquele irmão com o amor do Senhor. Sabe o que é que isto queria dizer? Traduzido para português? Eu só verbalizo que o amo, mas eu não posso com ele nem com a ponta do cabelo. Era mesmo do género, não suporto esta pessoa, mas como a etiqueta evangélica me ensina a amar, eu digo que eu amo o irmão com o amor do Senhor, não é com o meu. Isto era a expressão do vapor, isto não é crente. Isto não nos ensina uns aos outros, isto não nos motiva uns aos outros, isto não nos encoraja uns aos outros a quê? Submetermos à verdade da palavra. A palavra diz que nós temos que nos amar cordialmente uns aos outros. E depois ainda diz, fervorosamente, de coração. Isto é difícil, mas é um exercício que nós temos que fazer uns com os outros. Temos que nos sujeitar à verdade para conseguirmos chegar a este ponto. E agora vou-vos dizer, é impossível? Não, porque se Deus diz que é possível, tudo é possível àquele que crê. E ao que crê, ele faz a sua vontade, a sua de Deus. E Deus capacita para que nós possamos cumprir. Porque era impossível sem fé nós estarmos aqui hoje, a cantarmos, a ouvirmos as Escrituras, a termos gozo em sermos admoestados, encorajados, corrigidos. Era impossível, mas ao que crê, isso é possível. Porque Deus nos capacitou, nos regenerou com a verdade da palavra. Então o amor tem de ser sem hipocrisia, eu tenho de amar. É difícil, mas eu tenho de me esforçar. Tenho de me obrigar porque é Cristo que vive em mim. E eu subjugo a minha vontade a Ele. Eu subjugo o meu amor a Ele. Então Paulo dizia aos Gálatas 2:20 o quê? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a pela fé, ou seja, pela fidelidade, em obediência ao Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então qual é a desculpa que eu tenho? Nenhuma. Tenho que viver assim, subjugar a minha vontade à dele, o meu amor ao dele.
Então, em analise na realidade se está a ir no caminho certo, na direção que Deus nos indica através da sua palavra, que é Cristo. Cristo é a palavra. Ele deu a sua vida por nós para que tivéssemos esta vida. Então eu sou capaz. Eu sou capaz naquilo que me fortalece a ser capaz de fazer isso. Vamos ao segundo ponto, que é obrigações familiares. Ou seja, já não está somente em mim. Eu já sei que tenho que amar sem hipocrisia, tenho que detestar o mal e tenho que me apegar às coisas que me fazem edificar, às coisas que são boas. E o que é bom é eu amar os outros. Eu chego à outra parte, então, obrigações familiares. E vou-vos dizer o seguinte, familiares, como eu disse ao início, aquele que não perdoa está condenado a não desfrutar do amor dos outros à sua volta. Não dá para fazer de outra maneira. Não dá para fazer de outra maneira. Aquele que não perdoa não tem a capacidade, não pode desfrutar do amor dos outros. Porque ele próprio não está a amar. Porque amar é perdoar. Perdão é a ação primária do amor. Quem diz eu amo, mas não perdoa é porque não amou. Porque quando Deus diz que nos amou, Ele perdoou-nos em Cristo. Automaticamente. Automaticamente. Agora, claro, nós temos aqui coisinhas que fazer primeiro. Temos que ter consciência do nosso erro e pedir perdão a Deus. Da mesma forma, no relacionamento um ao outro, é assim que funciona. Nós temos que ser confrontados com o nosso erro, nós temos que reconhecer o nosso erro, temos que ficar verdadeiramente arrependidos. O que é que isto quer dizer? Sujeitar o meu orgulho à vontade de Deus. Às vezes eu não tenho vontade de me arrepender. Que o meu orgulho é tão mau, que eu sou chamado à atenção e eu, em vez de me sujeitar à humildade de Deus para haver relacionamento, o que é que eu faço? Tento meter a minha ação, a minha razão, não é? Nós nos defendermos naquilo que nós sabemos que é, malandro. Temos de nos sujeitar à vontade de Deus. Não é sujeitar ao erro, nem à mentira. É em tudo sujeitar-nos à verdade. Ok? Obrigações familiares. Agora, quando nós chegamos ao versículo 10, o círculo alarga-se um pouco para abranger outra dimensão. Já não apenas o eu, mas a família de Deus. Eu quero chamar a atenção que não é só a família em casa. A família em casa, nós temos um vínculo, ainda para mais quando são casamentos mistos, como eu disse há uns meses atrás. Ou seja, quando o marido não é crente e a mulher é crente. Ok? Quando há estes casamentos mistos, é difícil de identificar qual é a família. Porquê? Porque quando Deus fala de família, fala da família em Cristo. Há poucas vezes em que Deus fala da família e a absorve na vida cristã quando a família é um casamento misto. Até diz em 1 Coríntios 7, se o teu marido consiste em ficar contigo, não te separes dele. No entanto, sabes lá tu, mulher, se ganharás o teu marido, ou sabes lá tu, homem, se ganharás a tua mulher. Então isto não tem a ver com isto, tem a ver com a família em Cristo. Agora, claro, o vínculo relacional natural também está lá. Mas aqui as obrigações familiares abrangem a família cristã. E vai do versículo 10 ao 13. E parte do que ele diz dirige-se à família. Assim, ao olharmos para ao círculo da fase 2, que neste caso obrigações familiares, nós vamos encontrar aqui algumas questões. E é sempre de 3 em 3. Reparem, no versículo 9 tem 3 coisas para fazer, no versículo 10 a 13 também tem 3 coisas para fazer. Ou seja, não ser hipócrita no amor, odiar o mal e fazer o bem. E agora no versículo 10 a 13 nós vemos aqui, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Ouçam, nesta primeira parte do versículo nós conseguimos ver várias coisas. Em primeiro lugar é que eu tenho que amar-vos, ou amar a família em Cristo, independentemente do lugar onde ela reúne. Se está em Cristo é a minha família. E se está em minha família eu tenho que amá-los de uma forma cordial, com respeito. E não é só com respeito, é de uma forma entranhada. Algumas traduções dizem isso assim, com verdadeiras entranhas, está entranhado. Estão a ver a cena? É um amor que eu não sei explicar, porque é um amor que reside em Cristo. E se eu estou em Cristo, então eu amo quem está em Cristo. Eu não apenas, como 1 João diz, eu não apenas amo aquele que me gerou, mas também amo dele quem é gerado. Se eu não amo, até porque eu não sou crente. É isso que 1 João diz. Então eu tenho que amar as outras pessoas. Neste caminho nós vamos adotando os irmãos da igreja como família, como familiares.
E esse amor tem que ser o amor fraternal. Então eu tenho que chegar ao ponto de começar a amar-vos de uma forma como eu amaria a minha família de que sangue. Estão a entender o que é que a Bíblia está a dizer? Nós não somos apenas pessoas que nos encontramos aqui ao domingo. Eu tenho que saber e tenho que vos amar da forma como eu amo a minha família de sangue. E muitos de nós vamos até experimentando outras coisas. Parece que a família cristã se torna realmente a família de sangue. Até ouvimos quem não é crente e é da nossa família a dizer assim: parece que já não nos amas, agora só amas, lá estás na igreja. Sim ou não? Nunca ouviram isso? Sabem que isso é normal? Porque a Bíblia nos diz isso de uma forma natural. Ela diz que isso é um amor que é natural de quem está em Cristo. Começar a amar os da igreja como a sua família em Cristo. É a sua verdadeira família. Como nós falámos há pouco tempo atrás, era a família que permanece, que é eterna, não é efêmera. Ela não termina mais. Então, na verdade, vocês são a minha família. Porque é com vocês que eu vou passar a eternidade. Dá para perceber isto? O meu pai é que disse a mim. É porque é duplamente família, não é? É o exemplo, o amor à família. Em Mateus 18, 4 a 5 diz o seguinte: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Nesta altura os discípulos andavam ali um pouco à luta, a dizer quem é que era o maior, quem é que era o mais gostável, quem é que poderia ter um melhor lugar no reino. E Jesus vai buscar uma criança e começa a mostrar que a humildade faz parte do reino de Deus. É uma característica principal de quem entra no reino de Deus. Então nós temos que lidar assim uns com os outros. Porque aquela palavra inserida ali no versículo 10 do nosso texto diz duplamente uma coisa: amai-vos, amai-vos. E esta repetição, mais uma vez, é para causar a importância. É para nós entendermos a importância, porque eles não sublinhavam os textos bíblicos, eles não punham a negrito, eles não punham umas cenas assim. Eles faziam repetições para nós entendermos isto é verdadeiramente importante e eu tenho de viver isto na minha vida. Então esta é a única forma de nós concretizarmos a segunda parte do versículo, quando nos pede que coloquemos os outros em honra em vez de nós. Isto não é fácil. Porque este amor cordial, este amor fervoroso, vai fazer com que eu numa relação coloque os outros em preferência. O que é que isto quer dizer? O que é que isto implica? Implica que eu, naqueles momentos de maior aflição, de maior fricção, eu não vou lutar pela minha honra, até haver sangue. Entendeu isto? Eu não vou lutar pela minha verdade até derramar o sangue da outra pessoa. Não. Eu tenho que discutir a situação para edificação. Faça-se tudo para edificação. Se for para defender a minha honra, então eu tenho que estar parado. Se for para edificação, eu avanço. Se for para defender a minha honra pessoal, individual, então eu tenho que estar parado. São questões práticas no amor uns aos outros, neste caso, nas obrigações familiares em Cristo e em casa. E isto acontece, mas nós fazermos esta defesa num impasse a resolução, onde já se chegou à conclusão que ambos erraram, então eu não vou defender a minha dama. Eu vou-me sujeitar à verdade, eu tenho que amar o outro, tenho que ser para edificação. Nós temos que sair daqui edificados, construídos, trabalhados. Em Filipenses 2, de 1 a 4 diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Qual coisa? Aquilo que o Senhor colocou em espírito à igreja. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E depois eu pus isto aqui a sublinhado. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo é aquilo que eu estava a dizer. Eu vou defender a minha honra pessoal. Não me interessa se eu derramo sangue. A minha honra não pode ficar mexida. Eu tenho que sair daqui intacto. A mim ninguém me toca. Se for preciso, eu derramo o sangue dos outros todos. É espadada logo. Como Pedro e Tiago
tirava logo a espada. Pedro tirava logo a espada. Como é que é? Vamos matá-los a todos, agora já não. E quando não foi com a espada, o que é que eles disseram? Senhor, queres que a gente chame trovões e relâmpagos do céu e os consuma a todos? Fogo do céu? Eles eram os filhos do trovão, não é? Não. Tu não sais de que espírito, não sabes do que espírito sois. Esse não é o meu espírito, esse não é o espírito do Senhor. O espírito do Senhor é para a edificação. Então eu não devo defender a minha honra se isso requer sangramento. Ok? O Senhor é o meu juiz. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sabe esta questão de partidarismo? No dicionário Strong, nesta tradução que nós temos, antes do Novo Testamento, essa palavra foi apenas encontrada nos escritos de Aristóteles. E aí denota-se uma perseguição egoísta do ofício político através de meios injustos. Sabe aquela coisa do não interessa por que meios, mas eu tenho que chegar ao meu alvo. Era este pensamento que estava em Aristóteles e esta palavra partidarismo só foi encontrada antes do Novo Testamento nos escritos de Aristóteles. Quando por uma busca pelo poder, as pessoas faziam tudo e mais alguma coisa, porque valia tudo desde que fosse para ter poder. E aquilo que a Bíblia nos ensina é: não faças isto no meio da igreja. Não faças isto no corpo da igreja. Não queiras ganhar poder por ti mesmo. Sê humilde, deixa que seja o Senhor exaltar-te. Não faças nada por partidarismo ou vanglória. Não tentes chegar a algum lado, não tentes ter mais razão. Não podes sangrar ninguém nesse processo. Tens que ter o outro em consideração superior do que tu tens a ti mesmo. E este é um exercício difícil nós fazermos. Então nós chegamos aqui à parte do versículo 11 que diz: no zelo não sejais remissos. O que aquilo está a dizer é: não sejam lentos em cumprir esta tarefa. Não sejam lentos, não desistam de cumprir esta tarefa. Vai haver momentos difíceis, vai haver momentos em que vocês querem desistir de cumprir esta tarefa. Não sejam lentos em cumprir essa tarefa. E depois no versículo 11 ainda diz o seguinte: ser de fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Quantas vezes nós no nosso meio de igreja, nós desistimos de servir ao Senhor? Porquê? Porque nós fomos remissos, desistimos de cumprir a primeira parte do versículo 11. Ouça, isto é muito sério, porque a obrigação que a Bíblia nos está a dar é que nós devemos estar em atividade a servir ao Senhor. Nós devemos estar ativos no serviço ao Senhor. Não sejais remissos no zelo. Ou seja, eu tenho que cumprir a tarefa de não ter partidarismo, não ter vanglória, não fazer nada. Não, eu tenho que amar os outros. Eu não posso ser desleixado nesta área. E depois diz assim ainda, no versículo 11: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nós temos que ser ativos nisto. Eu tenho que amar-vos de uma forma ativa. Não é passiva, não é estar à espera que vocês deem o primeiro passo. Eu tenho que amar-vos. Eu tenho que servir ao Senhor desta forma. Então aquilo que a Bíblia está a dizer é: não sejam lentos, sejam ativos e ainda mais, com grande entusiasmo. Esta é uma obrigação que eu tenho e que vocês têm. Não ser lentos em cumprir a tarefa de nós nos amarmos uns aos outros. Nós temos que servir o Senhor nisto, porque vai ser difícil para nós. E ainda devemos fazê-lo com muito entusiasmo. Sede fervorosos de espírito. Então isto tem sempre dois lados, não é? Nós somos exercitados pelo serviço, naquilo que é edificação pessoal, e ao mesmo tempo estamos a proporcionar a alguém algo edificante. E nós aqui entramos e não é tudo fácil, mas é possível. Isto não é fácil, mas é possível. O comportamento por impulso versus disciplina. O que é que isto quer dizer? Eu tenho um comportamento de impulso. Eu tenho uma resposta a dar quando eu sou ofendido. Eu tenho uma resposta a dar quando as coisas não me agradam. Mas o que é que a Bíblia me ensina? Tu tens que ser disciplinado a conter as tuas reações. Tu tens que impedir as tuas reações para começares a agir da forma correta, como eu te digo. Sabe a diferença entre reação e ação? A reação nós não controlamos. A ação já é pensada. Por isso é que nós temos que entregar o nosso corpo em sacrifício vivo em culto racional. Eu tenho que agir ao invés de reagir. Até que a disciplina é tanta
que a minha reação já é conforme a vontade de Deus. Que é isso que os desportistas fazem. Eles fazem tantas repetições em tanta coisa. Por exemplo, os automobilistas na Fórmula 1, eles treinam tanto aqueles movimentos porque eles têm frações de segundo para que o cérebro consiga perceber o que é preciso e o corpo faz automaticamente. Eles já não estão a dar ordens. Já é a disciplina que eles colocaram no seu corpo. E nós temos que fazer a mesma disciplina para viver a vida cristã. Nós temos que nos habituar a viver desta forma para que quando a nossa reação saltar, o nosso impulso vai ser fazer a vontade de Deus. Que é nos sujeitarmos a isto. A lista do que não é permitido fazer, aqui nós não temos, pois não? Paulo, quando está aqui a dizer, vocês têm que estar prontos a agir segundo a vontade de Deus, não diz, não podem fazer isto, não podem fazer isto, não podem fazer isto. O que é que ele está a dizer? O vosso amor não pode ter hipocrisia. Vocês têm que amar sem hipocrisia. Vocês têm que odiar o mal. Vocês têm que... É tudo o quê? É tudo ativo. São coisas de lista. É uma lista de fazer o bem. Não é não faças alguma coisa. Não é passiva. É faz isto. E é aqui que tu vais cumprir a vontade de Deus. A lista do que é preciso fazer. E nós vemos isso como resultado específico. E então entramos na obrigação para com os outros. Versículos 14 a 16. E estes outros é quando nós saímos do corpo. É quando nós saímos do corpo e nós lidamos com as pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, mas que não são nossos inimigos, também são nossos amigos. Ou são nossos companheiros de trabalho, ou são nossos vizinhos, ou nos encontramos com eles várias vezes no supermercado. É essas pessoas que nós vamos tendo, alargando o nosso círculo e nós vamos conhecendo, ok? Quais são as nossas obrigações para eles? Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E agora, aquilo que acontece é que foi apenas uma declaração geral, não particularmente para a família da fé. Estamos a alargar este círculo, ok? E aquilo que diz é, abençoa-os, não os amaldiçoa-os. Agora é assim que nós devemos viver a abençoar os outros e não a amaldiçoar. O que é que isso quer dizer, amaldiçoar? Amaldiçoar, nós podemos ver isto de muitas formas. Nós podemos fazer isto de forma diferencial, indiferentes às pessoas. Sabe o que é que quer dizer quando Deus diz vocês vão ter maldição sobre a vossa vida? É Ele reter a bênção. Cada vez que Deus disse, em Deuteronômio, se vocês fizerem o que é necessário, eu vou dar a bênção sobre a vossa vida. Mas se vocês não fizerem o que é necessário, eu vou amaldiçoar-vos. Sabem qual é que era amaldiçoar? Era Ele não os abençoar. Era só reter a bênção. Porque se Deus reter a bênção da saúde sobre a nossa vida, o que é que vem? Doença. Se Deus reter as nossas primícias, a nossa capacidade de ter fruto, o que é que nós vamos ter? Fome. E é isso que acontece. Cada vez que nós retemos a bênção a outra pessoa, o que é que a outra pessoa está a receber de nós? Maldição. Mas eu pensava que se eu fosse indiferente não fazia mal nenhum. A Bíblia diz que faz. A Bíblia diz para nós sermos ativos na bênção. Abençoa. Não diz ser passivo, não faças nada. Não, diz abençoa aqueles que vos perseguem. Aqueles que estão à vossa volta. Não é só aos da vossa fé. Ok? Já estamos a abranger ainda para mais para fora. Vocês têm que ser de bênção para eles também. É interessante que aqui a primeira palavra não é de amor, pois não? É de bênção. É de bênção. É de estender a bênção. Aquilo que Deus tem nos dado de graça, nós darmos também aos outros. Em versículo 14 diz ainda, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Aquilo que a Bíblia nos está a dizer é sejam empáticos. Estejam lá, vivam, percebam qual é a intenção das outras pessoas. Não julguem pela forma como falam. Não julguem pela forma como... Sejam empáticos. Eu também gosto muito de ver esta parte do alegrai-vos com os que se alegram. Se eu estou triste, a Bíblia está-nos a dizer duas coisas. Em primeiro lugar não te fixes na tua tristeza. Eu estou a colocar alguém alegre à tua volta para que tu possas beber dessa alegria também. E ao mesmo tempo, quando nós estamos alegres, nós temos que chorar com os que choram. Parece que não é assim muito agradável, mas é mais fácil, não é? É mais fácil descer ou subir um degrau. Se eu estou alegre, é mais fácil eu chorar com o que chora. Mas se eu estou triste, alegrar-me com aquele que está alegre, é muito mais difícil eu subir um degrau. É muito mais difícil. Mas a Bíblia diz que nós temos que fazer da mesma forma, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo. Sejam de benção. Então eu também tenho que ligar às outras pessoas à minha volta. Eu tenho que ligar aos meus vizinhos. Eles não podem passar por mim a chorar e eu simplesmente ser passivo. Não ter nenhuma reação. A Bíblia diz, abençoai.
que o Espírito diga a cada um de nós aquilo que nós temos que fazer na nossa vida. Em Atos 20, 35 diz o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então eu tenho que ir à procura destas respostas na minha vida. Se eu vejo alguém com necessidade de rir porque está a chorar, então eu tenho que ir ao encontro dessa pessoa. Eu não posso ignorar as outras coisas que estão à minha volta. Eu não posso reter a bênção a quem está à minha volta. E a Bíblia é muito clara: abençoai aqueles que vos perseguem. Então nós entramos no outro lugar, que é obrigações para com os vossos inimigos. Versículo 17 a 21. Aqueles que vos fazem mal. O que é que diz no versículo 17? Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Toda a humanidade. É isso que a Bíblia está a dizer. Então já está a abranger para todos. Quem é a exceção? Ninguém, porque aquilo que nós estamos a ver é que nós estamos a entrar na área dos nossos inimigos, a quem nos está a querer mal, a quem nos fala mal, a quem nos quer ver longe. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós. Tende paz com todos os homens, com toda a humanidade. Nós temos que limpar alguns preconceitos da nossa vida. Nós temos mesmo que limpar alguns preconceitos da nossa vida. Não vos vingueis, versículo 9, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Há pouco tempo houve um pastor no Brasil que disse assim num programa que os cristãos deviam estar a orar para que para que Deus quebrasse a mandíbula do Lula. E a igreja insurgiu-se contra e tudo mais, e houve ali um grande debate, e é bom que hajam debates para que as escrituras venham ao de cima. Aquilo que a Bíblia nos manda fazer não é buscar vingança para nós mesmos, ok? Isto é claríssimo nas escrituras. A vingança não nos pertence, essa retribuição, retaliação, essa resposta não nos pertence. Aquilo que nos pertence é abençoar, inclusivamente os nossos inimigos. Aliás, uma das promessas de Jesus e aquilo que Jesus disse em Mateus 5, 45 é: amai os vossos inimigos, para que sejais filhos do Pai Celestial. Esta é a marca indelével, esta é a marca que jamais desaparece, é o amor. E o amor vive no perdão. Ou antes, o perdão vive literalmente no amor. As obrigações para com os inimigos. Então vamos lá continuar. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, então aqui qual é a nossa parte? Nós podíamos perguntar ao texto: ok, Senhor, já percebi, eu vou entregar o meu corpo em sacrifício vivo, eu vou me sujeitar à tua verdade, eu quero conhecer qual é a tua boa, agradável vontade, eu vou entregar-me àquilo que é a tua vontade. Então o que é que eu tenho que fazer? Se eu não me posso retribuir àqueles que me perseguem, àqueles que dizem mal de mim, o que é que eu tenho que fazer? A Bíblia é claríssima. Pelo contrário, diz o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Sabe o que é que ele está a dizer? Alimenta-o. Ai, mas se eu o alimentar, ele ainda vai continuar mais com isto. Porque a Bíblia não está a dizer só literalmente dá-lhe de comer e dá-lhe de beber. Porque se ele tiver muita fartura de comer, qual é a necessidade de lhe dar de comer? O que ele está a dizer é: deixa que ele esteja vivo ao teu lado. Tu não vais mudá-lo. Sabe aquela cena de Paulo pedir ao Senhor para lhe tirar o espinho da carne por 3 vezes e o Senhor lhe disse: a minha graça te basta? Sabe o que é que ele identifica como sendo esse espinho da carne? Um demónio que os bufeteava de dia e de noite. Ora, se não é um inimigo nosso também. Dá-lhe de comer e dá-lhe de beber. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Mantém-no ao teu lado. Não te afastes dele. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabe, se Jesus Cristo tivesse feito
o contrário daquilo que nós hoje acabámos de fazer, nós hoje não estávamos aqui. Muito menos a celebrar uma ceia do Senhor. Eu peço ao grupo de louvor que possa subir aqui acima. Nós vamos entrar no momento, no espaço, em que Jesus nos convida, nós sendo seus inimigos. Sabe quando nós lemos aquela parte de João 13, nos versículos 34 e 35, diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Sabe onde é que ele estava? Ele estava nisto que nós hoje chamamos de ceia. Ele estava naquele cenáculo, preparado para a última ceia, onde todos os tinham abandonado. Naquele momento Jesus já tinha sentido o abandono de todas as pessoas. Já tinha experimentado não só o abandono de Judas, mas a sua própria traição. Porque a Bíblia, quando nós hoje vamos ler, na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo. Ouçam, se Jesus não tivesse feito isto, praticado isto que nós hoje estamos aqui a ver, que é também a nossa obrigação pessoal, para com a nossa família em Cristo, para com os outros que não são em família em Cristo, e até mesmo para aqueles que nos perseguem, que são os nossos inimigos, nós hoje não estávamos aqui a tomar esta ceia, porque nós éramos inimigos de Cristo. Até que Cristo nos abençoou, nos deu um espírito novo, nos deu uma nova experiência. Nós fomos completamente esmagados pelo seu amor, pela sua justiça, pela sua verdade. E nós hoje estamos aqui porque Jesus Cristo teve uma ação de benignidade, de longanimidade, de amor para connosco, não merecendo. Não há aqui ninguém que mereça estar aqui por si mesmo. Todos nós estamos no mesmo lugar. Todos nós estamos aqui em graça. É pela graça de Deus. Nós estamos a viver uma bênção que nós não merecemos, sistematicamente. E hoje a mesa está posta. E o Senhor Jesus convida-nos a participar uns com os outros, a participar desta mesma ceia. A dizer: olha, este é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai e comei.